Segunda parte do Bloomberg, agora com um olhar também para o que se passa nos Estados Unidos. Barack Obama tomou posse como presidente novamente e neste segundo mandato tem para já o grande desafio de até fevereiro selar um entendimento entre republicanos e democratas em torno do aumento do teto da dívida para travar o já famoso precipício orçamental. A história recente dos desamores entre republicanos e democratas obrigou a pensar no impensável, um default nos Estados Unidos, o Tesouro incumprir no pagamento da dívida. Atrasar o pagamento, mesmo que por pouco tempo, seria um choque para os mercados em tudo semelhante ao de 2008. O financiamento de curto prazo ficaria novamente comprometido, algo que ia pôr novamente em paragem cardíaca o setor financeiro, que precisa de um fluxo de financiamento regular para assegurar as operações do dia-a-dia. Mas comecemos pelo princípio. Os Estados Unidos não conseguem um acordo e falham alguns pagamentos de tranches de dívida. A confusão era rápida, com os traders a tentar identificar, transferir e vender obrigações que não foram pagas. No processo, as taxas de juros sobem flecha e, por causa disso, os investidores iam aproveitar esta subida para investir em produtos que rendem juros e vender ações e commodities, um crash no mercado de capitais. A aversão ao risco voltava em poucas horas ao mercado. Mas a fuga para as obrigações não significa necessariamente uma aposta nas treasuries norte-americanas percepcionadas como arriscadas, agora num contexto de default. Noutras palavras, os custos de financiamento dos Estados Unidos disparavam com os efeitos que Portugal, por exemplo, já conhece tão bem. Os fundos de investimento não podem deter ativos com colateral que fez default e por isso cortavam os empréstimos de imediato. À última da hora, a 31 de dezembro do ano passado, os políticos concordaram em subir o teto do endividamento. Agora, o novo limite dá para pagar as contas até meados de fevereiro. Até lá, espera-se uma dura maratona de negociações para evitar o pior. Barack Obama, então, a arrancar para este segundo mandato já com uma tarefa complicada, Diogo, e essa é a tarefa que pode, de facto, virar este sentimento nos mercados, este clima de otimismo. É um dos riscos identificados para 2013 e, efetivamente, como dizíamos há pouco, a economia norte-americana tem tido um comportamento melhor do que o esperado e teve durante 2012 um comportamento melhor do que o esperado. Há sinais, efetivamente, de que as componentes da economia que estavam a ficar para trás na recuperação desta crise, e, aliás, os Estados Unidos é dos poucos países desenvolvidos, aliás, creio que é o único país desenvolvido cujo nível de atividade já está acima do pré-crise e, portanto, dos níveis atingidos em 2007, mas havia duas áreas, efetivamente, o imobiliário e o emprego, que efetivamente não tinham atingido os níveis pré-crise e, como tal, levantavam bastantes dúvidas sobre qual era a sustentabilidade da própria recuperação da economia norte-americana, que é uma economia muito baseada em consumo, que obviamente depende tanto do emprego como também do tal efeito riqueza relativo à percepção de quanto dinheiro é que as pessoas têm, qual é o seu nível geral de riqueza, que está, por sua vez, muito dependente também do imobiliário e do comportamento dos mercados financeiros. E, como tal, o fiscal cliff que estava em cima da mesa era uma contração muito significativa em termos de despesa face ao PIB norte-americano. Estávamos a falar de mais de 4 pontos percentuais e, portanto, aqui um efeito extremamente negativo. O fiscal cliff foi resolvido, enfim, já depois de ser ultrapassado, ou seja, os Estados Unidos caíram efetivamente no fiscal cliff, mas depois, à hora do almoço, dia 1, chegou-se efetivamente ao tal acordo, sendo que isso não resolvia o problema do teto da dívida. O teto da dívida é esse que terá de ser resolvido até fevereiro, ou agora, se a tal lei for aprovada pela Casa dos Representantes, 3 meses depois da tal data do teto da dívida. Bom, é verdade que a recuperação ainda parece ser algo anémica e também é verdade que um shutdown do governo norte-americano, que é aquilo que acontece quando atingir o teto da dívida, teria consequências muito negativas para a economia norte-americana e, como tal, para os mercados financeiros. Sendo que há aquela famosa frase do Winston Churchill que, enfim, traduzindo livremente, diz que os americanos fazem sempre a coisa certa depois de terem tentado todas as erradas, não é? E, portanto, no fundo, quer dizer que eles chegam lá sempre no último minuto, digamos assim. Foi o que aconteceu com o fiscal cliff. Acho que as negociações entre republicanos e democratas relativamente ao teto da dívida vão ser negociações duras.
em dezembro tivemos a parte democrata a sair vencedora, pelo menos foi essa a sensação que existiu junto dos mídias. É natural que neste momento os republicanos estejam mais renitentes em ter exatamente uma segunda derrota, mas acho que existe o bom senso suficiente e também, digamos assim, a distância suficiente das próximas eleições para conseguirmos atingir um acordo que não esteja tão marcado por uma divisão clara, como aconteceu, por exemplo, em agosto de 2011, a última vez que o teto da dívida foi levantado e que, efetivamente, na altura teve consequências significativas em termos de mercados financeiros, com uma queda bastante agressiva dos índices acionistas por essa altura, também decorrente da perda do AAA pela S&P relativamente à economia norte-americana. Mas achas que esse cenário se pode repetir? E até temos mais alertas de outras agências de rating a avisar que podem claro, também tirar a cotação máxima? Embora, quer dizer, curiosamente não deixa de ser engraçado que o melhor período de performance das obrigações norte-americanas ocorreu exatamente pós essa queda de rating e enfim, eu não vejo grande diferença entre um rating AAA e um rating AA+, quer dizer, acho que não há aqui uma diferença que seja significativa em termos do risco de incumprimento destes títulos de dívida. Acho que não passa pela cabeça de ninguém que a dívida norte-americana possa efetivamente ter algum tipo de risco de incumprimento. Agora, é verdade que o cenário de 2013 é um cenário positivo, mas também é verdade que este cenário de 2013 positivo depende muito daquilo que é a evolução da economia global como um todo. E, portanto, quaisquer riscos para a economia global, e o teto da dívida é um risco para a economia global, dado que é um risco para a economia norte-americana, é visto como uma ameaça por parte dos investidores. Agora, aquilo que parece transparecer no mercado, e eu acho e parece-me correto de alguma forma, é que com maior dificuldade ou com menor dificuldade, algum tipo de acordo vai ser alcançado. É verdade que a despesa norte-americana vai ter que ser reduzida, os déficits orçamentais de 10% ao ano são claramente exagerados e não podem continuar a ser feitos desta maneira, mas também é verdade que existe uma sensibilidade grande face a cortes demasiado agressivos da própria despesa. Por outro lado, temos a política monetária que é bastante menos eficaz neste contexto de taxas de juros muito baixas. Temos um quantitative easing que não tem data marcada de fim, é a primeira vez que acontece e que está ligado de alguma forma também à evolução do mercado de emprego, e a FED tem estado muito ativa nessa componente, mas a própria FED já veio dizer várias vezes que, bom, se a economia continuar a registrar estas melhorias, poderá haver aqui um fim do quantitative easing muito anterior àquilo que será uma eventual subida de taxas de juros, que seria só para 2015, algo desse género. E, portanto, os sinais sobre a economia americana são relativamente positivos. E parece-me também, de alguma forma, que nem Partido Democrata nem Partido Republicano estão interessados em ser eles os causadores de um novo momento recessivo na economia norte-americana. E, portanto, com maior ou menor dificuldade, um acordo será certamente alcançado para isto deixar de ser um problema, pelo menos para já, nos mercados financeiros. Mas tem sido, Diogo, um problema nos mercados financeiros. Quando olhamos, por exemplo, para esta época de divulgação de resultados nos Estados Unidos, nota-se que os investidores têm também esta nuvem a pairar sobre as suas decisões e nota-se que já houve um impacto nas empresas no quarto trimestre. Os investidores e as empresas têm esta nuvem. Houve um abrandamento relativamente forte do investimento por parte das empresas do final de 2012, a par, aliás, também com previsões relativamente negativas em relação à evolução das suas atividades a nível global. Aliás, vimos, por exemplo, que do lado para dar um exemplo, do lado das vendas de processadores por parte da Intel, há uma previsão para 2013, basicamente de uma estagnação do mercado, o que é praticamente uma das primeiras vezes desde que se vende processadores no mundo, porque tivemos de facto um crescimento quase contínuo dessa atividade desde os anos 80, basicamente. Isto vem a par com o facto de, do lado da Europa, haver de facto uma procura muito menor por parte dos consumidores finais, por parte das empresas que também abrandaram os seus investimentos. Portanto, é verdade que pode haver, digamos, em paralelo com o facto de haver decisões em termos orçamentais que vão ter um peso significativo de abrandamento sobre a economia americana, há perspectivas globais que são relativamente fracas para alguns setores de atividade.
Portanto, basicamente isto tudo entra no grande cálculo dos investidores sobre qual vai ser a evolução em 2013. Houve um bom arranque de início do ano. É possível que esse arranque venha a abrandar com, de facto, o decorrer dos primeiros meses do ano e a realidade de uma economia mundial e de uma economia americana que eventualmente poderá abrandar coisas. E por falar na economia mundial, e há pouco o Diogo já falou de algumas perspectivas relativamente à Reserva Federal Norte-Americana, mas a par do que a Reserva Federal Norte-Americana está a fazer, temos o BCE com este programa do OMT que pode ser ativado a qualquer momento. O Banco do Japão está a começar agora uma reunião em que também deverá anunciar medidas extraordinárias. Este ano de 2013 pode ser um ano em que os bancos centrais vão adotar cada vez mais medidas chamadas não convencionais. Sem esquecer que na China também temos esse objetivo de voltar a um crescimento acima de 8%. Sim, estamos de facto numa grande competição de criação monetária, ou pelo menos de tratamento monetário da crise. E há algumas vozes a falarem de competição em termos cambiais, que poderá ser um dos grandes problemas de 2013 e do anos seguintes. O problema é que, de facto, quando se tem um ator de grande dimensão, neste caso a Reserva Federal Americana, a injetar montantes maciços de liquidez para o sistema, o que foi o caso desde o início da crise, de facto o problema é ser o único a não o fazer, o que foi um pouco o caso na Europa até recentemente. Também foi o caso do lado japonês. E, portanto, chega uma altura onde, basicamente, ninguém todos quer ser o último. Todos embarcam no mesmo tipo de políticas, de forma a ter, de certa forma, uma certa coerência das políticas monetárias a nível global, o que é a única situação viável a médio prazo. Portanto, se toda a gente embarca em criação monetária, tem toda a gente e todos os bancos centrais realizarem, basicamente, o mesmo tipo de atuação. O problema é que, de facto, mais uma vez, isto pode criar bolhas num clima económico onde, de facto, o consumo não é, hoje em dia, o principal, digamos, funil para onde vai essa criação monetária. A criação monetária da Reserva Federal Americana foi essencialmente canalizada para ativos financeiros, nomeadamente para a dívida do próprio Estado americano, que atingiu níveis historicamente ainda nunca atingidos em termos de taxas de juros inferiores a 2% a 10 anos. O mesmo, de certa forma, ocorreu do lado europeu, com taxas de juros também em níveis historicamente baixos. Portanto, estamos face a uma bolha, como referi há pouco, de ativos de menor risco, ou considerados de menor risco, e não temos criação propriamente de procura, nem criação também de inflação, o que de certa forma é um pouco contraintuitivo, numa perspectiva onde a criação monetária devia, de facto, criar algumas tensões inflacionistas. Portanto, basicamente, as bolhas estão em lugares onde elas não são medidas através dos instrumentos tradicionais de medida das taxas de inflação e, portanto, passam despercebidas, embora elas estejam, de facto, a existir. E além deste risco de bolhas geradas por toda esta liquidez, Diogo, temos também aqui a criação de uma dependência cada vez maior dos mercados financeiros, dos agentes económicos em relação aos bancos centrais? Esse risco existe, claro. Embora, enfim, não haja... Não tenho a certeza relativamente a isso, até porque é muito difícil fazer aqui, como é que se chama, quando se quer fazer a história se fosse de outra maneira, não é? Ou seja, se quiséssemos avaliar como é que tinha sido a resposta a esta crise, se efetivamente os bancos centrais não tivessem tido todas estas medidas não convencionais em cima da mesa, uma espécie de contrafactual. É evidente que o dinheiro que está a ser criado tem necessariamente de ir para algum lado e vai muito mais depressa ou tem ido muito mais para ativos financeiros do que propriamente para a atividade real. E isto acontece apenas porque as perspectivas dos agentes económicos continuam a ser bastante negativas face àquilo que é a evolução da economia. Como o Diogo dizia há pouco,
assistimos a uma queda do investimento por parte das empresas, ao mesmo tempo que o dinheiro disponível no balanço das empresas está efetivamente em máximos históricos e, portanto, as empresas tinham capacidade de fazer investimentos sem terem necessariamente que alavancar a sua atividade de uma forma muito grande, mas o que é certo é que não o estão a fazer. O mesmo acontece na Europa com os bancos a utilizarem as LTROs, mas depois a utilizar esse dinheiro não para a concessão de crédito, mas para a compra de títulos de dívida pública, coisa que os recapitaliza efetivamente, mas não cria melhores condições de crédito para a Europa. E, portanto, aqui a liquidez não quer dizer muito mais, ou melhor, o excesso de liquidez só seria efetivamente perigoso se a velocidade do dinheiro estivesse a níveis normais, digamos assim. Dado que esse dinheiro não circula, também não cria tensões inflacionistas, nem nada desse género. Agora, acho que a dependência do mercado relativamente, e respondendo à tua pergunta, relativamente àquilo que são as medidas não convencionais dos bancos, vai depender muito daquilo que é a evolução da própria economia. Até agora temos tido economias extremamente anémicas, ou inclusivamente em recessão, como da zona euro, e, portanto, o papel dos bancos centrais é considerado como vital para reforçar confiança e para tentar que, efetivamente, a economia volte a ter níveis de crescimento da sua atividade que sejam, enfim, mais dentro daquilo que é a sua norma histórica, embora não voltemos certamente aos valores que tínhamos, dado que também, aliás, a excessiva utilização de crédito faz com que a necessidade de não utilizar tanto crédito, aliás, faz com que os níveis de atividade económica cresçam certamente a valores menores. Agora, o que é certo é que os bancos centrais só poderão retirar as suas medidas extraordinárias quando sentirem efetivamente que a economia está já consegue andar pelo seu pé, digamos assim. E, portanto, esse terá sempre necessariamente que ser um processo longo e um processo gradual de retirar destas medidas. Se não existir efetivamente nenhum aumento significativo das expectativas de inflação dos agentes económicos, e até agora nada indica que essas expectativas efetivamente estejam a subir de forma considerável, até por toda a capacidade produtiva que não está a ser utilizada, tanto em termos de máquinas como em termos de pessoas, com taxas de desemprego muito elevadas dos dois lados do Atlântico, digamos assim, e, portanto, essa componente ainda tem ali muita folga. Não existindo tensões inflacionistas muito significativas, os bancos centrais podem continuar a sua política de expansão monetária, apoiando aquilo que tem sido a redução significativa das políticas fiscais dos diversos países. Agora, continuando a animar os mercados. É verdade, sim, isso claramente, e correndo o risco de criar bolhas, como falámos aqui, embora bolhas em ativos financeiros de muito pouco risco sejam ainda assim diferentes de bolhas em mercados acionistas que não têm um topo, não é? Digamos que os mercados obrigacionistas, de alguma forma, têm um valor máximo que conseguem atingir. Se esse valor é justo ou não, neste momento podemos estar a discutir isso, mas nunca vamos ter o dobro, o triplo e coisas desse género. Agora, há uma diferença muito significativa entre aquilo que tem sido a atuação de uma Reserva Federal, por exemplo, e aquilo que é a atuação de um Banco Central Europeu. Mesmo as medidas não convencionais do Banco Central Europeu fazem sempre questão de esterilizar essas medidas para não poderem ser consideradas quantitative easing, que é algo que o Banco Central Europeu, enfim, não faz quase por doutrina, digamos assim. E como tal, há aqui uma diferença ainda assim significativa de comportamento. A diferença é essa que pode ser, efetivamente, e está a ser prejudicial para o próprio bloco económico da zona euro, que vê a sua moeda valorizar relativamente àquilo que é, por exemplo, a moeda norte-americana, o que torna a vida mais difícil para as empresas europeias. E, portanto, estas questões de concorrência, digamos assim, global, mais cedo ou mais tarde, também vai ser outra área que terá de ser, obviamente, debatida. Outros desafios para 2013 que serão analisados noutros programas. Diogo Serres Lopes, Diogo Teixeira, obrigado pela presença neste Bull & Bear. Voltamos a ver-nos na próxima segunda-feira. Até lá, boa semana.